Olá, eu sou Tiago de Moraes e neste mês de setembro nós vamos estar intensificando aqui no canal sobre a Bíblia Sagrada. A Igreja Católica costuma no mês de setembro fazer o mês da Bíblia. Sabemos que devemos ler a palavra de Deus todos os dias, né? Só que o mês de setembro é o mês de nós intensificarmos a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, nesse mês aqui no canal vocês vão ver bastante vídeos relacionados à Bíblia Sagrada. E para começarmos, nós vamos tratar um pouquinho sobre o livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel, ele possui 48 capítulos. A sigla de Ezequiel é E maiúsculo e Z minúsculo. EZ. Então eu vou ler aqui a introdução bíblica sobre o livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel exerce sua atividade entre os anos 593 e 571 a.C. Sacerdote exilado em Babilônia, com uma parte do seu povo, ele anuncia aí as sentenças de Deus. A comunidade em meio à qual ele vive acredita e que em breve tudo voltará a ser como antes. Assim, para ela, o projeto de Deus era mero sistema que lhe dava segurança. Ezequiel, no entanto, sabe que o sistema passado está agonizando de maneira irrecuperável. Jerusalém será destruída. Segundo ele, a sociedade que ainda resiste sofre de doença crônica e sem cura, abandonando o projeto de Deus. Submeteu-se diante daqueles que lhe ofereciam vida luxuosa e fascinante. Por isso, Ezequiel vê o próprio Deus deixando o templo e largando os rebeldes ao bel prazer dos amantes. Isso é causa de sofrimento para o profeta, mas não de desânimo e desespero. Para ele, o futuro é de ressurreição e novidade radical. Com sua linguagem simbólica, Ezequiel indica os passos para a construção do mundo novo. Assumir a responsabilidade pelo fracasso histórico de um sistema que se corrompeu completamente, provocando a ruína de toda a nação. Compreender que a simples reforma de um sistema corrompido não gera nenhuma sociedade nova, apenas reanima o velho sistema que cedo ou tarde acabará sempre nos mesmos vícios. Converter-se a Deus assumindo a seu projeto e a partir daí construir uma sociedade justa e fraterna voltada para a liberdade e a vida. Com esse programa profético, vislumbramos um futuro novo. Deus volta para o meio do seu povo, provocando o surgimento de uma sociedade radicalmente nova. Aí, todos poderão participar igualmente dos bens e decisões que constroem a relação social a partir da justiça. Desse modo, todos poderão reconhecer que a partir desse dia, o nome da cidade será Javé está aí. Então, gente, nós vamos começar a refletir sobre o livro do profeta Ezequiel. Sugiro que vocês leiam esse livro. Eu não vou estar lendo este livro aqui no canal porque são 48 capítulos e cada capítulo desse é muito grande. Então não tem como eu estar lendo capítulo por capítulo aqui. Vou estar apenas fazendo a reflexão, tá certo? Então peço que vocês leiam a Bíblia no livro de Ezequiel, todos os 48 capítulos. O livro do profeta Ezequiel coloca-nos diante de uma das etapas mais atribuladas e trágicas da história do povo de Deus. O reino de Judá, fraco e indefeso, diante dos grandes impérios, vê-se mergulhado em uma disputa de ordem internacional, sem ter condição alguma de interferir em seu próprio destino. De um lado, o Império Babilônico, do outro,
o Egito. No meio, tentando equilibrar-se entre poderosos, estavam os sucessivos reis de Judá. A consequência desastrosa desse jogo de poderes internacionais foi o exílio e a destruição do país e da capital, Jerusalém. O profeta Jeremias é a grande testemunha histórica de todo esse desastre político. O livro das Lamentações é o grito doloroso do povo sofrido, vítima dos erros políticos dos governantes. Então, lá uma vez ou outra, nós vamos também estar colocando aqui um pouquinho dos versículos dos capítulos do livro das Lamentações. A mensagem do profeta Ezequiel veio completar esse quadro histórico de dor e de morte, mas também trouxe uma centelha de reconstrução e esperança. A vivência de Ezequiel, junto à comunidade das pessoas exiladas, mergulhou-o na mesma sorte do povo de Deus naquele momento histórico. Ele também passou pela noite escura do desterro, do medo, da ausência e da saudade. Mas se manteve fiel e teimou em continuar a crer na fidelidade do Deus que esteve sempre presente na vida do povo. Toda a mensagem profética de Ezequiel foi vivida e proclamada no exílio da Babilônia. Ezequiel tentou mostrar à comunidade exilada que, apesar de toda a destruição, da morte e do desterro, ainda havia esperança. Esse estudo que eu estou fazendo sobre o profeta Ezequiel é um estudo individual, tá certo? Nenhum sacerdote, nenhum estudioso bíblico estão passando essas informações. Todas essas informações que eu estou passando para vocês é baseado na Bíblia Sagrada, tá certo? Na Bíblia Sagrada e também neste livro que a igreja está propondo para o mês da Bíblia, que é Fogo Debaixo das Cinzas, Círculos Bíblicos do livro do profeta Ezequiel. Então, todas as informações que eu estou passando para vocês é baseado na Bíblia e também com explicação desse livro aqui, tá certo? Então, vocês também podem deixar comentários aí abaixo do vídeo, tá ok? Se tiver alguma dúvida, alguma colocação, tá bom? No ano de 610, Necal, faraó do Egito, tentou ajudar o Império Assírio, que estava sendo invadido pelos medos e pelos babilônios. Aliado da Babilônia, o rei Josias enfrentou os egípcios, mas nada conseguiu. Seu exército foi derrotado e Josias morreu na batalha no ano 609 a.C. Seu filho Joacás herdou o trono. No entanto, 3 meses depois, o faraó Necal tomou Jerusalém e colocou no trono Joaquim. Joaquim, nessa história, são 2 Joaquins. Esse Joaquim é com M no final. O próximo que eu for falar, que vai herdar o trono mais pra frente, é o Joaquim com N. São 2 pessoas diferentes, tá certo? Esse Joaquim aqui é o segundo filho de Josias. É o Joaquim escrito com M no final, tá certo? Esse Joaquim, que é o segundo filho de Josias, era pró-Egito e levou o rei Joacás e a elite pró-Babilônia para o exílio no Egito. Foi a primeira deportação. Houveram diversas deportações, tá? Houveram diversas deportações. Mas, assim, existiram os mais importantes, tá certo? Então, vamos lá. Então, de um lado, Babilônia. O rei da Babilônia era Nabucodonosor, tá certo? Que tinha como aliado o rei Josias. Josias queria... os babilônios queriam invadir até as terras do Egito. Os babilônios queriam expandir o seu império. Do outro lado, Egito. Egito, em 610 a.C., quem era o faraó? O faraó era o rei do Egito. Quem era o rei? Era Necal. Então, Babilônia do lado, Egito do outro. Quem estava no meio? O reino de Judá.
reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, os babilônios, para tentar chegar a invadir o Egito, eles tinham que passar pelo reino de Judá. Então, a história, o reino de Judá está no meio desses dois impérios. O Império Assírio estava sendo invadido pelos babilônios. O Egito ajuda os assírios. Josias bate de frente com os egípcios. O Josias era o rei aliado de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. O exército de Josias é derrotado em 609 a.C. E aí Joacás assume o trono. Joacás era vamos botar assim, o sucessor, né, de Josias. O faraó Necal, ele invade Jerusalém e colocou no trono o Joaquim com M, o Joaquim que era pró-Egito, o segundo filho de Josias. O Joacás e a elite pró-Babilônia foram para o exílio do Egito. E aí acontece a primeira deportação. Tá certo? Então, essa, assim, para entender o contexto bíblico do livro de Ezequiel, a gente precisa aprender um pouquinho de história. Tá certo? Para nós podermos entender o porquê o Ezequiel escreveu daquela forma no seu livro. Bom, continuando a história, Joaquim ele governou de 609 a.C. até 597 a.C. No ano de 605 a.C., Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, venceu Necal e passou a controlar a Palestina. O Joaquim se rendeu a Nabucodonosor e aí ele se manteve no trono de Jerusalém. Em 601 a.C., o Nabucodonosor invadiu o Egito, mas foi derrotado. Aí Joaquim declarou a independência. Obviamente que Nabucodonosor vai reagir e ele invade Judá. Isso no ano de 598 a.C. No ano seguinte, em 597 a.C., Jerusalém é cercada. O Joaquim morre. O Joaquim, com M, morre. E o seu filho, aí sim, o Joaquim com N, assume o trono. O Joaquim com N era o filho do Joaquim com M no final. 3 meses depois, Jerusalém se rende ao rei Nabucodonosor. O Joaquim com N é preso e exilado na Babilônia, junto com cerca de 3.000 homens, entre eles o profeta Ezequiel. Aí acontece a segunda deportação. Continuando, o Nabucodonosor coloca Matanias. Matanias era o terceiro filho de Josias. O Nabucodonosor coloca o Matanias no trono. Ele muda o nome para Sedecias. O Sedecias, que é o Matanias, governou de 597 a.C. até 586 a.C. Ele manteve-se fiel à Babilônia até o ano 589 a.C., quando uma revolta na Palestina fez ele mudar de lado. Mas o rei da Babilônia venceu, invadiu Judá e cercou Jerusalém de novo. Em 586 a.C., a cidade foi tomada e o Sedecias foi preso. O rei da Babilônia executou seu filho, os nobres, entre outras pessoas, na frente do Sedecias, e logo depois o Sedecias foi morto. Homens judeus e seus familiares
foram levados para o cativeiro pelo general Nabuzardan. Essa foi a terceira deportação. E aí, depois disso, o reino de Judá foi transformado em uma província do Império Babilônico. O Nabucodonosor colocou à frente do governo um judeu, que era nobre, chamado Godolias. Em 582 a.C., os nobres judeus refugiados voltaram para Judá, procurando restaurar a antiga monarquia davídica. Eles mataram Godolias e promoveram uma nova revolta contra a Babilônia. O povo que permaneceu fiel a Godolias fugiu para o Egito. Junto com eles foi o profeta Jeremias. O general Nabuzardan voltou com o exército da Babilônia, sufocou a revolta e enviou cativos para a Babilônia. Foi a quarta deportação. Com a derrota dos babilônios para os persas no ano de 539 a.C., Ciro, o rei da Pérsia, permitiu o retorno do povo para sua terra. A partir de 538 a.C., em sucessivas levas, grupos judeus regressaram da Babilônia para a Judéia. As sucessivas deportações, houveram pelo menos 12 deportações, tá? Aqui eu estou colocando as principais, mas houveram cerca de 12 deportações. As sucessivas deportações por ocasião das invasões babilônicas geraram uma comunidade de aproximadamente 10.000 pessoas em Judá. 10.000 pessoas de Judá exiladas na Babilônia. A maior parte dessas pessoas nunca voltaram para Jerusalém. Havia uma grande comunicação entre a comunidade judaica que permaneceu em Judá e a comunidade que foi exilada na Babilônia. Ezequiel era da tribo de Levi e toda a sua espiritualidade transpira o ambiente sacerdotal. Ele anuncia e lamenta a destruição como consequência dos desvios, sobretudo culturais, da elite. Ele tem visões estranhas, difíceis de serem decifradas e interpretadas. Tem desmaios, deve realizar ações simbólicas que chamam de atenção do povo. Toda a sua vida, tanto pessoal como a familiar, torna-se uma profecia viva. Ele já não se pertence. Grande parte das profecias de Ezequiel são denúncias violentas que acusam o povo e anunciam o castigo. Talvez seja a sua experiência da santidade de Deus profanada tão despudoradamente pelos sacerdotes, pelos reis e pelos falsos profetas, que o levou a essa reação tão agressiva que até hoje causa incômodo a quem lê as profecias de condenação desse profeta. A enormidade dos castigos que ele anuncia revela o tamanho da sua dor ao ver o povo desviado pelos seus maus governantes, nobres, sacerdotes e profetas. E o profeta conclui suas trágicas mensagens com um refrão misterioso da parte de Deus: então sabereis que eu sou Javé. No meio dessas visões terríveis, aparecem também as visões mais bonitas da Bíblia, como flores brilhantes no meio do mato fechado. Uma destas flores é a visão dos ossos secos que retomam vida sob a ação do Espírito de Deus, como está em Ezequiel capítulo 37, versículo de 1 a 14. Sendo sacerdote, é evidente que Ezequiel sabia ler e escrever. Desta forma, grande parte dos oráculos podem ter saído de seu próprio punho. Mas não devemos pensar que todo o livro foi obra dele. Numerosos acréscimos são contribuições de seus discípulos e discípulas. O livro de Ezequiel é um dos mais bem organizados entre os livros proféticos. E aí, o seu livro, composto por 48 capítulos,
tem as suas divisões. Dos capítulos de 1 a 3, fala da vocação profética. O profeta recebe a sua missão. Dos capítulos de 4 a 24, as profecias de ameaça e de condenação contra Judá, antes do segundo cerco de Jerusalém. Daí vale destacar o seguinte: as ações simbólicas dos capítulos 4 e 5, a visão da profanação do templo dos capítulos de 8 a 11, a parreira inútil no capítulo 15, a responsabilidade pessoal lá no capítulo 18, as duas irmãs no capítulo 23 e a morte da esposa no capítulo 24. Dos capítulos 25 a 32, fala dos oráculos contra as nações cúmplices do império. O centro dessas denúncias são as duras palavras dirigidas contra a cidade de Tiro, na Fenícia, que vai dos capítulos 26 até o capítulo 28, e contra o Egito e seu faraó, que vai dos capítulos 29 até o 32. Dos capítulos 33 até o 39, oráculos de salvação durante e depois do cerco final de Jerusalém. O profeta busca animar o povo exilado, apontando para um renascimento futuro. Nesse trecho estão as passagens sobre os pastores de Israel, lá no capítulo 34, o oráculo sobre os montes de Israel, no capítulo 36, a visão dos ossos secos, do capítulo 37, as duas achas de lenha, também na parte final do capítulo 37, e os oráculos contra o reino de Gog, nos capítulos 38 e 39. Já na parte final do seu livro, dos capítulos 40 a 48, fala do estatuto político e religioso da futura comunidade da nova Cidade Santa. Essa parte apresenta um plano de reconstrução de Jerusalém, tendo como centro um templo restaurado para onde voltará para a glória de Deus, sendo um documento que fundamenta o renascimento da religião judaica. Algumas Bíblias chamam essa parte de a Torá de Ezequiel. Então, essa é a parte introdutória do livro do profeta Ezequiel. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe aí o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente e compartilhe este vídeo. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.